Joia, vamos iniciar aí mais um vídeo. Agora nós vamos falar sobre condutores e isolantes, né? Na aula passada nós comentamos acerca dos materiais, né? Do que era feito os materiais, dos átomos, que são portadores de cargas, os elétrons, o que são portadores de cargas positivas, os prótons. E entendemos muito bem que estes elétrons em alguns materiais eram chamados aí de elétrons livres, tá? Então aqui eu tenho um circuito muito simples. Nesse circuito eu tenho uma fonte, uma resistência e uma chave. E esse material esse material condutor, né, que permite aí a passagem da corrente elétrica. Mas de um modo geral, o que são condutores? Nós vimos que o que se move efetivamente em uma carga, em um átomo, no caso, são os portadores de cargas negativas, que são os elétrons, eles que se movem. Na aula passada nós falamos lá que o Q era a representação de cargas elétricas e o Q nada mais é do que um número de elétrons vezes a carga elementar do elétron, tá? Então cada elétron aí tem uma carga. Então, quando um corpo, esse corpo está carregado com carga Q, o que seria essa carga Q? É justamente o número N, que é o número natural, vezes a carga elementar do elétron, que é de 1,67 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, se eu pegar um corpo que tiver 1 milhão de elétrons, eu vou conseguir mensurar a carga dele. Então a carga Q, que também é dado em coulombs, uma vez que N é admissional, é o número de elétrons que eu tenho, esse daqui é a nossa carga Q. Então fique registrado aí, é bom a gente deixar anotado, né? Isso daqui então é a nossa carga elétrica, que nada mais é do que o número de elétrons que eu tenho naquele corpo, né, em excesso. Lembrando que quando o corpo está em equilíbrio, isso quer dizer que a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Mas vamos lá para o que interessa para a aula de hoje, que é o que são condutores e o que são isolantes. Aqui eu tenho um fio, então imagina que eu dei um mega zoom nesse fio aqui, até que a gente conseguisse observar esses elétrons aqui. Esses elétrons, eles ficam vagando cada hora num sentido, tá? Mas o fato desse material possuir elétrons livres, né? Elétrons livres é o que garante que esse material é um material condutor. Então o material condutor é aquele material que permite o quê? O movimento dos elétrons. Então, se eu tenho lá uma carga elétrica e ela permite esse movimento, então, ora ele está ligado a um átomo, né? Então aqui está um átomo, ora ela está ligada a um átomo, ora ela sai e vai para outro átomo, e ela fica vagando de um átomo para outro, permitindo então que os elétrons se movam livremente, tá? Esse movimento livre dos elétrons vai dar a característica desse material para que ele seja um material condutor. Quais são os materiais que nós temos aí condutor? O cobre é um excelente condutor, o alumínio é um excelente condutor, o ouro é um ótimo condutor, o latão também é um bom condutor, tá? O cobre é o mais utilizado para as instalações elétricas residenciais. Na parte interna das nossas residências, nós temos aí a utilização muito grande aí do cobre. O alumínio é utilizado para os condutores externos, pelo seu peso e pelo seu valor. O cobre, ele é muito pesado, ele é muito denso, então um pedacinho de cobre de nada é muito mais pesado do que o mesmo pedacinho do mesmo tamanho de alumínio. Então o cobre, ele tem um peso muito maior, então isso inviabiliza a colocação de postes e de linhas de transmissão. Já o alumínio, ele é mais leve, então como o alumínio é mais leve, isso daqui favorita a utilização dele para materiais de transmissão de energia elétrica na parte externa, nas ruas, linhas de transmissão, sem contar que o cobre, ele tem um valor muito alto, então o furto de cobre em postes é muito recorrente, por isso que nós utilizamos o alumínio. O alumínio é mais barato e é mais leve. O ouro, embora ele não seja tão bom condutor, o cobre, ele acaba sendo melhor condutor do que o ouro, porém nós utilizamos o ouro por o fato de ser um material nobre. Então é um material nobre, ele não oxida, ele não reage a alguns certos tipos de ácido, então ele é um material muito utilizado quando eu quero alta transmissão e em lugares aonde a oxidação é prejudicial. Por exemplo, o cabo HDMI, ele tem no seu terminal de conexão
banhado a ouro. Por quê? Aquele encaixe do terminal HDMI, como eu quero alta velocidade de transmissão de dados, então eu preciso que ele tenha... não sofra com a oxidação. Não, oxidação seria o ferrugem, né? Mas a oxidação, ele é prejudicial. A oxidação oferece a resistência e dificulta a movimentação dessas cargas elétricas, desses elétrons. Então, como o ouro não oxida, então ele não dificulta, né? Essa oxidação não acaba dificultando os elétrons, a passagem dos elétrons, e se não há oxidação, não há dificuldade na passagem das cargas elétricas. O latão é legal porque ele é extremamente barato e leve. Geralmente nós utilizamos latão em tomadas, interruptores, tá? Esse material é leve e é um material barato. Então, para essa colocação em tomadas e conectores e tudo mais, aonde se danificar é fácil de trocar, é rápido de trocar, diferente da fiação, né? A fiação tem que quebrar a parede, puxar, então eu não posso colocar a fiação de latão, né? Então a gente coloca o latão. O latão, ele não é tão bom condutor quanto o cobre, nem quanto o alumínio, muito menos quanto o ouro, né? Porém, ele é barato e fácil de ser trocado. Então, por isso que as tomadas usam latão. Bom, mas e os materiais isolantes? Se os materiais condutores são aqueles que permitem facilmente a passagem da corrente elétrica, os materiais condutores já são aqueles materiais que não permitem o movimento dos elétrons. Então, aqui eu até coloquei uma nuvenzinha de elétrons aqui no cantinho. E essa nuvem vai ficar aqui no canto, ela não se espalha pelo material, ela fica aqui. Por quê? Os materiais, embora se eu tenho lá um átomo em equilíbrio, né? Um átomo em equilíbrio, ele está com a quantidade de elétrons igual à quantidade de prótons. Mas eu vou lá e forço para entrar mais elétrons aqui, né? Então, por mais 1, mais 2, mais 3 elétrons. Então, vamos supor que esse material aí seja um determinado material Z e ele tem 3 elétrons a menos, né? Então, ele está lá ionizado. Tudo bem? Então é o que está acontecendo aqui. Se ele estivesse em equilíbrio, ele não teria essas cargas elétricas a mais. Porém, eu, de alguma maneira, acabei eletrizando ele. Seja por atrito, ou por contato, ou por indução. Eu acabei fazendo com que esse material fique carregado. Mas esse material, ele não permite que as cargas elétricas se movam. As cargas elétricas vão ficar todas aqui nesse lugarzinho aqui, ela não se espalha pelo material, ela fica isolada nessa região, tá? Então esse material que a gente chama de material isolante ou material dielétrico, tá? Porque não existe, aí eu até coloquei uma observação aqui, não existe isolante perfeito. Se eu aplicar uma tensão elevada em um dos terminais, ele não vai resistir à passagem das cargas elétricas, tá? A gente vai ver isso quando a gente for falar na próxima aula sobre corrente elétrica. Então não existe material que é um isolante perfeito, tá? Mas quais são os isolantes mais utilizados? A madeira seca, plástico, borracha é um excelente isolante também. Porém, se eu aumentar muito a tensão, esse material não vai ser suficiente para dar resistência, né? E um bônus aqui para a nossa aula é justamente o seguinte: quando nós estamos lá num dia de tempestade, então nós temos lá as nuvens carregadas, aqui nós temos o chão, né, a terra, e aí o raio acaba caindo na terra. Esse raio cai na terra porque a nuvem está muito carregada de uma carga, então vamos supor que tem muitas cargas negativas aqui na nuvem, e na terra tá faltando cargas negativas. Olha, então eles vão buscar o quê? O equilíbrio, tá? Só que essa diferença aqui é tão grande, né? Esse delta de tensão, nós vamos ver que isso daqui se chama diferença de potencial na próxima aula, né? A nossa DDP. Então essa diferença de potencial é tão alta que o ar que está aqui ao redor, né? Lembrando que aqui, ó, tem um ar ao redor. Esse ar, ele é um isolante. Porém, esse ar que é um isolante, ele não consegue resistir à passagem dessas cargas elétricas que vêm ao redor, né, que vem oriundo do raio, tá? Então há uma descarga
Ou seja, esses elétronzinhos que estão aqui, ó, eles encontram um caminho fácil, né, um caminho mais fácil para percorrer e consegue descarregar, sair da nuvem e ir para o solo. Por isso que nós, em dias de tempestades e tudo mais, nós não podemos ficar em regiões descampadas, porque nós seremos aqui, ó, o caminho mais curto do raio até o solo. Então nós precisamos nos abrigar e fugir de árvores, né? A árvore acaba sendo um condutor ainda melhor, um caminho ainda melhor. E esse raio se espalha pela terra e acaba nos atingindo. Então nós precisamos nos abrigar. Um lugar muito bom é o carro. E aí a galera acaba pensando assim, o carro é muito bom porque o carro tem o quê? Pneu. E o pneu é feito de borracha, borracha isolante. É verdade, a borracha é isolante. Mas se a energia conseguiu atravessar o ar essa distância toda, será que realmente um pneu, né, ó, um pneuzinho aqui, se a gente olhar o pneu de lado, olha só a quantidade de borracha que eu tenho nesse pneu, será que essa quantidadezinha aqui de borracha é realmente suficiente para isolar, sendo que o ar todo que também é isolante não foi capaz? Então, o pneu é isolante, porém para as descargas atmosféricas, que a DDP é tão alta, ou seja, a tensão é tão elevada, esse pneu aqui ele se comporta como um condutor. O raio atinge a superfície do carro, percorre toda a parte externa, ou seja, toda a carcaça do carro e acaba indo para o aterramento. Ele passa também pelo pneu. O pneu ali vai se comportar como um condutor, tá? Porque a tensão é muito elevada. E o que faz com que nós estejamos seguros dentro do veículo? Existe uma grandeza física chamada gaiola de Faraday, que é uma blindagem eletrostática. Todo condutor faz com que as cargas elétricas percorram somente as suas extremidades e não percorrendo o seu interior. Então, se um raio atinge, por exemplo, uma pessoa que está dentro de uma gaiola toda de metal, o raio vai percorrer toda a parte externa, protegendo quem está do lado de dentro. E é o que acontece no carro. Como a superfície do carro ela é condutora, a descarga elétrica percorre toda a extremidade do veículo, protegendo a pessoa que está lá dentro, segura e tranquila neste veículo, tudo bem? Então isso daí é um bônus quando a gente está falando de condutores isolantes, porque muitas pessoas acreditam que é seguro ficar dentro do carro porque a borracha é isolante. Borracha é isolante até certo nível de diferença de potencial, ou seja, até certo nível de tensão. Por isso que não existe isolantes perfeitos. Na próxima aula nós vamos entender o conceito de corrente, tensão e resistência. Se você está gostando desse conteúdo, considere se inscrever no canal, deixar aquele joinha, isso ajuda bastante ao YouTube entender que, minhas aulas estão sendo legal, então vamos passar as aulas do Lobão aí mais pra frente. Beleza? Galera, tudo de bom pra vocês, um forte abraço, fica com Deus, valeu e tchau, tchau.